Pessoal, esse é o medidor de vibração e o balanceador da Technical, é o NK600. Esse equipamento, ele pode fazer duas atividades. Ele pode medir a vibração em nível global de uma máquina, de um mancal de uma máquina, certo? Que é esta situação que está sendo mostrada aqui. Ou então ele pode fazer o balanceamento de um rotor. Se nós mudarmos a função dele, nós podemos fazer uma medida com massa de teste, sem massa de teste, e depois fazer uma medida com massa de teste e fazer, por exemplo, o balanceamento dinâmico de um rotor. No caso, nós poderíamos estar fazendo o balanceamento de um rotor como esse aqui, colocado aqui do lado, né? O balanceamento em um plano, ou poderíamos fazer o balanceamento em dois planos, neste plano e neste plano aqui, ó. Ok? Bom, esse equipamento, além dessas opções, ele também permite fazer a medição da vibração em envelope, utilizada em alguns sistemas de manutenção preditiva. Ele permite trabalhar como tacômetro, ou seja, medir a rotação da peça, e, como eu falei antes, a medida sem massa de teste para o balanceamento e com massa de teste. Então, ele tem uma interface aqui, são dois botões, liga, desliga, um botão que muda a opção e um Enter para dar a opção, ok? Bom, na sua base ele está ligado aqui por dois cabos. O primeiro cabo, que é esse aqui, ó, ele está ligado, então, ao acelerômetro, certo? Vou colocar aqui do lado um pouquinho e vou tirar. Essa peça aqui é o acelerômetro do equipamento. Esse equipamento, então, vai medir a vibração e o acelerômetro, então, ele é fixado magneticamente, né, em uma superfície metálica. Então, só para tirar aqui o cabo, vejam, ó, esse é o acelerômetro. Ok? Então, vou colocar novamente o cabo. E, magneticamente, ele é fixado no mancal onde nós vamos medir a vibração. Está aí, então, a fixação dele no mancal. O outro cabo, esse segundo cabo aqui, ele é ligado, então, a um medidor de pulsos, que é este aqui, ó. Essa peça aqui, ela é fixada magneticamente também no motor, está aqui, tá? E ela tem um sensor luminoso que é colocado para medir a rotação da peça, a rotação e posição. Então, observem que nesta parte do rotor, deixa eu passar aqui um pouquinho para o lado, existe aqui, nós colocamos aqui, ó, uma marca branca. Esse elemento aqui é um elemento refletor, e cada vez que esse elemento refletor, claro, escuro e claro, cada vez que esse refletor passa pela luz, ele reflete a luz e o equipamento mede um pulso. Então, quando ele passa do claro para o escuro, ele mede um pulso. E esse pulso, então, é processado pelo equipamento e ele mede, então, com isso, pode medir a rotação, contando quantos pulsos por minuto são realizados, ele mede a rotação, funciona como tacômetro, e também ele identificando o pulso, esse equipamento consegue determinar a defasagem entre a força aplicada no desbalanceamento e o deslocamento, né, do sistema. Então, o ângulo de defasagem que ocorre no sistema, ele é calculado a partir dessa parte do equipamento, certo? Então, nesse caso, nós não precisamos da lâmpada estroboscópica para fazer a identificação da defasagem entre força e deslocamento, e essa defasagem ela é obtida, então, por esse equipamento aqui. Um pouco mais simples, então.
a gente não precisa, então, da lâmpada estroboscópica para essa condição aí, ok? Fixação, muitas vezes, para nós fazermos a ligação, nós precisamos colocar este componente bem próximo aí ao rotor, para fazer o balanceamento. Vou fazer um teste para vocês aqui, mostrando algumas funcionalidades dele nesse momento, tá? Então, eu só vou baixar aqui a minha câmera um pouquinho aqui, tá? E vou ligar, então, o equipamento. Vou ligar o nosso elemento desbalanceado e vou mostrar para vocês algumas coisas que acontecem aqui. Bom, pessoal, vou mostrar um pouquinho das funcionalidades deste equipamento aqui, então. Em primeiro lugar, vejam o seguinte. Eu posso medir o nível de vibração global do mancal. Eu estou ligando, então, o equipamento e vou medir aqui, eu vou dar um Enter aqui na opção nível global e vou medir, então, a vibração deste mancal aqui, ó. Deste mancal aqui, onde ele está colocado. Passou pela frequência de ressonância e vejam aí, ó, que neste momento a vibração daquele mancal ali do rebolo é de 6,55 metros por segundo, médio quadrático. Ele está medindo velocidade média quadrática, ok? Então, se eu precisasse fazer uma manutenção preditiva do equipamento, com o sensor de vibração, eu conseguiria estar medindo essa vibração em nível global. A outra funcionalidade dele, deixa eu dar um Enter aqui, nível global, é medir tacômetro. Posso medir a rotação, então, dele. Ele está usando o sensor de luz e está medindo a rotação dele. 17.000 RPM não é isso. Está medindo uma rotação a mais por causa da vibração aqui, ó, dessa pecinha aqui, ó. Tá? Aqui no caso, ó, onde eu estou segurando com a mão aqui agora, ó, ele está vibrando o sensor e está dando uma leitura errada, ó. Deveria estar dando 3.500 rotações, mas isso é devido a essa haste aqui, ó. Vejo, essa haste está muito comprida e está promovendo uma vibração muito grande do sensor de vibração e está dando uma leitura errada. No caso, se eu quisesse medir a rotação certinha, eu tenho que desligar e melhorar essa ligação aqui do sistema, tá? Mas permite, então, fazer a medição de vibração, tá ok? Aqui, então, né, está vibrando demais. Permite fazer na segunda situação aqui. Ele não consegue estabilizar a rotação aqui. Posso fazer a medida sem massa de teste, de vibração sem massa de teste, para fazer o balanceamento, e depois a medida com massa de teste. Quando eu executo as duas medidas, no final, o próprio equipamento faz o cálculo que a gente faz teoricamente, né, usando a soma de vetores, tá ok? Bom, eu vou tentar fazer aqui uma demonstração, então, do balanceamento desse rotor aqui, tá? Vamos imaginar que esse seja um rotor que esteja desbalanceado e nós vamos, então, fazer o balanceamento em um plano desse rotor, certo? É um balanceamento dinâmico neste plano aqui do rotor. Para isso, nós vamos utilizar, então, o Technical, né, NK600, tá? Este rotor, para fins de demonstração aqui, ele foi feito várias furações, onde nós vamos colocar parafusos com massas conhecidas, tanto para simular, então, a massa de teste, como também para simular a massa de balanceamento do sistema, tá ok? Bom, ele tem 30 furos espaçados equidistantes um do outro, tá?
Isso corresponde então que a distância angular entre cada furo é 12 graus, tá ok? Bom, o acelerômetro ele vai ser colocado no mancal próximo ao rotor, certo? Então ele vai medir a vibração, né, em milímetros por segundo, em velocidade, certo? E nesse outro lado aqui do experimento, tá? Nós colocamos o sensor óptico, certo? O sensor óptico, que ao detectar a passagem desta fita branca reflexiva, ele vai contar um pulso, tá? E esse sensor, ao mesmo tempo, a partir dessa posição, ele vai contar a defasagem que ocorre em termos de força, do desbalanceamento causado pela força causada pelo desbalanceamento, e a amplitude de deslocamento do sistema, certo? A amplitude de vibração. Então, é a partir desse sinal aqui que vai ser calculado o ângulo de atraso de resposta, ou o ângulo de defasagem, tá ok? Então, essa é a ideia do experimento que a gente vai estar realizando agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Inicialmente, nós vamos medir o vetor deslocamento AU. Eu preciso medir o vetor de desbalanceamento AU. Eu preciso medir, então, a intensidade de vibração e o ângulo de defasagem, colocar uma massa de teste que eu já medi aqui de 6,5 gramas, e depois medir o vetor de desbalanceamento com a massa de teste. Vai ser uma amplitude de vibração e um ângulo de defasagem. Com esses dois vetores, nós vamos somar os dois vetores e calcular o vetor de desbalanceamento. Então, inicialmente, vamos calcular o vetor AU, tá ok? Então, assim, vamos ligar o sistema. Vou ligar o sistema e vamos ver a vibração. Tudo certo? Sim, dá para ligar. Bom, eu poderia estar medindo a rotação, vejam, a rotação está em 750, 800, 11.000, ou 1.100, 1.400, passou por uma ressonância, talvez aí, ó, e tem que se estabilizar mais ou menos em 2.550, ó, tá aí, ó, RPMs. Tá aí mais ou menos 2.560 RPMs, que é a rotação, então, do motor do rebolo, certo? Do Motus Miril. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou sair aqui do tacômetro. Só um pouquinho. E vou entrar na posição de medida sem massa de teste. O que eu vou fazer? Vou dar um Enter aqui no equipamento e vou medir então, ó, tentando diminuir um pouquinho a vibração aqui da nossa haste, e vou medir o ângulo de fase e a amplitude de vibração. A amplitude de vibração nesse momento, ó, é 8,65 milímetros por segundo, e o ângulo de fase é 304 graus. Então, ó, vou guardar esse valor, certo? 8,63 e 304 graus. E dou um Enter. 8,61, 304. 8,61 e 304. 8,61 304 graus. Olhem só um minutinho. Vou deixar baixar um pouquinho a rotação. Eu anotei aqui enquanto isso, ó, estou sozinho aqui. Eu anotei aí, ó, o vetor AU. Então, ó,
Eu calculei o vetor AU, 8,61 milímetro por segundo de vibração RMS em velocidade e o ângulo de fase 304 graus. Acho que eu peguei o valor certo lá quando eu peguei o valor. Não sei se era 304 ou 364, mas acho que era 304 graus. Ok? Vou esperar parar o rotor para continuar a medida. Vou dar uma pausa aqui por enquanto. Parei o rotor e vou colocar em qualquer posição, eu vou colocar a massa de teste de 6,5 gramas. Então, vou colocar o parafuso que tem um peso, uma massa, né, de 6,5 gramas em qualquer posição do rotor. Casualmente aqui coloquei próximo à fita branca aqui, mas não poderia ser em qualquer posição. Não há necessidade de ser exatamente nessa posição aqui, ou seja, em qualquer posição. Deixa eu dar uma apertadinha dele para ele não saltar fora. Vamos ver se ele não vai bater aqui no acelerômetro. Está passando com folga no acelerômetro, não vai ter nenhum problema, tá? E agora, o que eu vou fazer? Com o equipamento ainda ligado, agora eu vou fazer a medição do vetor. Vou fazer a medição deste vetor aqui, ó, o vetor AU mais W, o desbalanceamento causado pela massa de teste, que é um outro vetor. Vou também medir a amplitude de vibração e a sua posição, certo? Ângulo de defasagem. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar aqui, ligar novamente o equipamento. Estou ligando ele aqui novamente. E vou colocar na opção, ó, medida com massa de teste. Medida com massa de teste. Tá, dá para ver aqui. Deixa estabilizar a rotação. E vou dar um Enter aqui no equipamento. Ó, ele está calculando a rotação, ainda não está normalizada em 3.500 mais ou menos. Deixa eu subir um pouquinho mais. 3.530, né? Ó, aí normalizou a rotação. A amplitude de vibração deu 4,79, que é a amplitude do vetor, e o ângulo de atraso da resposta é 308 graus. O que eu vou fazer? Vou pegar essas informações e vou passar lá para... Vamos colocar aqui de novo. Está ligado. Eu estou passando aqui, já passo para vocês. 4,81 a 308 graus. Então, eu peguei essas informações aqui e passei. Posso desligar já aqui de novo. Não, deixa eu não dei o Enter ainda. Deixa eu voltar novamente. 4,81 a 309 graus, 308, vou dar um Enter. Olhem qual foi a resposta que o equipamento deu. Coloque uma massa de 225 da massa de teste no ângulo 6 graus. Eu vou anotar isso aqui. 225% da massa de teste no ângulo 6 graus. 6 graus. 6 graus em relação ao giro do rotor. Vou desligar agora o sistema. Eu já anotei, fiz todas as anotações. O próprio equipamento, ele já me dá qual é a medida da massa de teste, da massa de balanceamento e a posição que ela tem que ser colocada no rotor. Eu tinha 6,5 gramas de massa de teste, eu tenho que fazer 2,25 vezes 6,5 gramas e calculo a massa de balanceamento. E ela tem que ser colocada a 6 graus, né, adiante da posição da massa de teste. Tá? Esse valor aqui é em relação à massa de teste. Então deixa eu dar uma desligadinha aí.
Vou dar uma pausa aqui por enquanto para desligar o rotor. Enquanto o rotor estava parando, eu coloquei aqui os cálculos, ó. Vejam só. Nós inicialmente fizemos a medida AU sem a massa de teste e identificamos essa amplitude de vibração 4,61 milímetros por segundo, defasados de 304 graus. Colocamos a massa de teste e calculamos no equipamento o novo vetor com a massa de teste. Deu 4,81 milímetros por segundo em vibração e o ângulo 308 graus. Então, posicionamos os dois vetores, certo? Aqui, e fizemos a soma deles. A soma deles nos dá, então, este vetor aqui, ó, que corresponde ao vetor AW. Deixa eu anotar aqui, então. Ó. É o vetor AW. Esse vetor AW representa o vetor desbalanceamento do sistema, que é o mesmo que está colocado aqui, ó. Ok? Bom, para nós fazermos esses cálculos, temos que usar, então, a teoria que foi proposta em aula para vocês relacionada a balanceamento de rotores. O equipamento calculou isso aqui, ó, 225% da massa de teste no ângulo, na posição 6 graus adiante da massa de teste. Então, ó, estamos parando com a massa de teste, ó, tá? Eu vou ter que colocar aproximadamente, ó, se fosse o caso, só que aqui não vai dar certo. O rotor trabalha neste sentido aqui, tá? Eu vou ter que colocar 6, como isso aqui é 12 graus, eu tenho que colocar entre os dois orifícios, eu tenho que colocar uma massa de teste de 225% da massa de teste, tá? Entre 6 graus adiante, né, da posição da massa de teste. Vamos voltar lá, eu vou lá um pouquinho, vamos ver aqui, ó, como é que são os cálculos que são feitos, que nós fizemos em sala de aula. Em sala de aula nós fizemos esse cálculo aqui, ó, tá? Deixa eu dar um ESC. Eu já coloquei aqui, enquanto estava parando o rotor, eu coloquei as informações aqui na planilha, tá ok, pessoal? Olhem só as informações que nós temos aí. Então aqui, ó, eu introduzi então aqui, ó, o vetor desbalanceamento inicial. Ele corresponde a 8,61 com um ângulo de defasagem de atraso de 304 graus. E aqui, ó, é o AU. Coloquei a massa de teste de 6,5 gramas e coloquei também aqui o vetor desbalanceamento com massa de teste, que foi 4,81 no ângulo de atraso de 308 graus. Então, o que acontece? Na sequência, nos cálculos teóricos que nós fizemos, nós vamos somar o vetor AU com o vetor AU mais W e obter o vetor desbalanceamento, que é esse vetor aqui, então. Então, o vetor desbalanceamento AW é igual ao AU mais W menos AU. Usando as fórmulas que estão disponíveis no RAL, tá? Então, o AW, a intensidade do vetor desbalanceamento, é dada aqui, ó, corresponde, então, estou com a mão tremendo aqui, 3,8265 milímetros por segundo, que é o AW, e o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, ó, o ângulo alfa, é então, aqui, ó, aqui embaixo, né, 5,035 graus. Bom, tendo essas duas informações, nós sabemos que a massa de balanceamento é a relação entre o desbalanceamento original e o desbalanceamento AW, vezes a massa de teste, que corresponde, então, ó, a 14, deixa eu tentar achar o foco aqui, 14,62 gramas. Então, cálculo teórico, 14,62 gramas, tá? Então, o que acontece? Deve-se colocar uma massa de balanceamento de 14,625 gramas a 5,031 adiante da massa de teste, ok?
Agora vamos obter o nosso cálculo aqui, ó. Esse é o cálculo teórico que a gente desenvolveu em sala de aula e que vocês fizeram o programinha de vocês no Silab para fazer isso, tá? Agora vamos conferir o que o equipamento fez de cálculo para nós, ó. Ele calculou, né, o vetor, que nós tínhamos calculado 225% da massa de teste no ângulo 6 graus, adiante do rotor, adiante da massa de teste. Esse foi o resultado que apareceu no visor do equipamento, ó. Agora, se nós colocarmos 2,25 da massa de teste, ó, vou fazer o cálculo aqui, ó, 2,25, deixa eu colocar aqui, ó, 2, isso aqui é igual, 2,25 vezes, deixa eu colocar aqui, cadê o vezes? Com uma mão só não dá, vezes a massa de teste, que foi lá em cima, ó, de 6,5 gramas, enter, deu 14,625. Olha o cálculo que o cálculo teórico deu, 14,62, 625, ó. Cálculo teórico feito pelos vetores, soma de vetores, e vejam qual foi o cálculo que os 225% da massa de teste deu no nosso, ó, 225% da massa de teste no ângulo 6 graus adiante da massa de teste. Praticamente o resultado do equipamento foi o mesmo resultado teórico se nós tivéssemos feito individualmente com os cálculos teóricos, manuais, tá? Então, o equipamento, na realidade, tá? O equipamento, na realidade, ele faz exatamente o cálculo teórico que vocês aprenderam em sala de aula aí, tá ok? Então, essa é uma forma de fazer o balanceamento. Então, o que eu teria que fazer? Aqui está a massa de teste. No nosso equipamento, seria quase que inviável fazer esse balanceamento. Por quê? Porque eu não tenho disponível um furo. Eu falei anteriormente que entre um furo e outro eu tenho 12 graus, certo? Então, eu tenho que colocar entre os dois furos uma massa de teste de 14 gramas para poder fazer o balanceamento. Veja, o rotor gira nesse sentido. Então, eu pego a massa de teste, conto 6 graus para trás da massa de teste, adiante da massa de teste. Tá? Então, eu coloco 14,62 gramas a 6 graus adiante da massa de teste, no sentido contrário à rotação. O adiante sempre é no sentido contrário à rotação. Ok? Aí, colocaria a massa de teste ali. Como no nosso caso aqui deu a infelicidade de dar entre dois extremos, eu não vou ter como colocar isso. Eu colocaria a massa de teste ali e faria uma nova medição da vibração, para verificar se aquela massa que foi colocada lá exatamente baixou o nível de vibração ou não. Tá? Ok? Então, isso geralmente faz com que o nível de vibração baixe. Pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês, então, neste vídeo, abordando, então, o balanceamento de um rotor, né? Balanceamento dinâmico, né? De um rotor esbelto, tá? Se nós quiséssemos fazer o balanceamento, esse balanceamento foi feito num plano. Se nós quiséssemos fazer o balanceamento em mais de um plano, teríamos que usar os dois rotores laterais aqui para colocar as massas de teste. Nós estaríamos balanceando um rotor, né, que não é mais esbelto. Tá ok?